Pessoal, vamos tratar agora da questão número 2 de direito administrativo, que é uma questão mais problemática, mais difícil e que envolve o tema bens públicos. O tema bens públicos é um tema que foi sorteado aí, possivelmente, né? E aí a banca resolveu perguntar essa questão do petróleo. Pessoal, esse tema, por incrível que pareça, ele foi tratado na nossa apostila de bens públicos, né? A gente vai pegar o trecho depois. Pelo menos a letra A e a letra B. A letra C, de fato, é um tema de direito financeiro, pessoal. É mais uma crítica que a gente faz à banca, porque se ela quisesse cobrar direito financeiro, ela teria que ter colocado no edital, né? Mas ela cobrou direito financeiro na questão número 2 de constitucional, né, que a gente viu aqui, e na questão número 2 de administrativo também, letra C, porque royalties, pessoal, envolve a classificação de receitas originárias e receitas derivadas, que é um tema de direito financeiro, a classificação das receitas públicas, não é um tema de direito administrativo. No mínimo é tributário, agora administrativo não é, com certeza. Então é problemático a banca retirar direito financeiro do edital e trazer duas questões que exigem conhecimento de direito financeiro. Enfim, não vamos dar murro em ponta de faca, vamos comentar aqui a questão. Olha só, número 2. Responda justificadamente. Quem é o titular das jazidas de petróleo localizadas na costa do estado do Rio de Janeiro? Letra B. Quem é o titular do produto da lavra do petróleo extraído nas referidas jazidas, tanto no regime de concessão quanto no de partilha? E letra C, que é a mais problemática, qual a natureza jurídica dos royalties e participações especiais decorrentes da exploração e produção das jazidas de petróleo na costa do estado do Rio de Janeiro? Pessoal, o tema ele encontra fundamento na Constituição Federal. Na Constituição Federal, vocês sabem, né, a gente trabalhou isso nas apostilas, a professora Tatiane também falou isso, né? Lá na Constituição Federal, artigo 20 da Constituição Federal, ou 21, agora não me recordo, vamos ver aqui, artigo 20, né? É o 20 mesmo. São bens da União. São bens da União. Ele vai listar quais são os bens da União. E aí, aqui no inciso 9, ele fala os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Então, o petróleo, como um recurso mineral, ele é um bem da União. É um bem da União. Quanto a isso, não tem nenhuma dúvida. O petróleo é um bem da União. Esteja ele em lavra ou não. E aí, para você complementar a sua resposta, valeria mencionar o artigo 176. Claro, não de cabeça, porque ninguém tinha vadimeco. Mas o 176 vai na mesma linha e fala: as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União. E pertence à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Então, pessoal, com esse artigo você conseguiria resolver a questão. Então, era combinar o artigo 20, que trata do petróleo, dos recursos minerais como bens da União, e o 176, que fala que as jazidas em lavra ou não, elas pertencem à União. Só que o concessionário, que é aquele que explora aquele bem, que explora aquela jazida, ele vai ter direito à propriedade do produto da lavra. Então, olha só, pessoal, o nosso material. Está aqui, material de bens públicos. Material de bens públicos. Acabei de baixar o site aqui. E ele fala justamente lá, na parte de bens públicos em espécie, das jazidas minerais. O material do PED é tão completo que tratou até dessa questão. Nem eu lembrava desse trecho do material, mas enfim, vamos lá. Jazidas minerais. As jazidas minerais, aí incluídas as de petróleo e gás, são bens públicos da União, distintas da propriedade do solo onde se encontram, que pode ser privado. Então, o direito minerário, ele distingue o solo, né, que pode ser inclusive um solo particular, uma propriedade privada, das jazidas minerais, que são aqueles recursos minerais que estão ali atrelados ao solo. E esses recursos minerais, eles são bem da União, né?
E aí ele continua aqui. A exploração econômica das jazidas permite a extração do minério e derivados, sendo que a partir de então esses frutos se destacam do bem, podendo ser individualmente considerados e quantificados. Eles deixam assim de integrar o bem público à jazida e passam a fazer parte do patrimônio de quem realizar a lavra da jazida. O bem público, jazida, não é alienado ao particular, mas apenas objeto de um direito de exploração que implica a outorga de um uso privativo. O que é apropriado pelo particular, no caso do exercício indireto do monopólio, é o resultado da atividade da exploração do bem. Então, o que ele está explicando aqui, pessoal, é que há uma distinção entre a jazida em si, que é onde se encontra aquele recurso natural, e o produto da jazida. Por exemplo, eu vou extrair ali um determinado minério, né? E aí o concessionário, que é aquele que extraiu o minério, vai ter direito à propriedade daquele resultado, do produto da lavra. Senão não faria sentido, não haveria nenhum interesse, né? Se ele fosse explorar, gastar dinheiro para explorar aquilo e não tivesse nenhum direito àquele resultado. Portanto, que a própria Constituição, conforme a gente explicou aqui, ela garante ao concessionário o produto da lavra. A Constituição, no artigo 176, garante ao concessionário o produto da lavra. Portanto, pessoal, você deveria distinguir letra A e letra B. Na letra A, a propriedade é da União, e na letra B, o titular do produto da lavra é o concessionário. Ele tem direito à propriedade desse produto da lavra. Por exemplo, uma gasolina que vai ser extraída daquele petróleo, que vai ser elaborada com base naquele petróleo que foi extraído, entendeu? Esse produto ele vai ser de propriedade do concessionário, que foi quem explorou, né? E lembrem-se que o monopólio do petróleo foi quebrado pelo FHC, né? Lá pela emenda constitucional número 6 de 95, né? Ela quebrou o monopólio do petróleo, permitindo a exploração por outras empresas, né? Desde que atendendo os requisitos aqui do 176, parágrafo 1º, né? Não acho que a banca queria que você mencionasse isso. Não acho que a banca quisesse essa menção. Mas, enfim, vale a pena a gente aprofundar aqui. A letra A e a letra B, portanto, você conseguiria responder pela Constituição, né? Claro, entendendo que haveria distinção entre a jazida e o produto que se extrai daquela jazida. Agora, o mais problemático, que é a questão da natureza jurídica dos royalties, a letra C. Qual a natureza jurídica dos royalties? Antes de mais nada, pessoal, a gente tem que lembrar que as receitas públicas, elas se dividem em receitas originárias e receitas derivadas. As receitas derivadas, primeiro, são aquelas que derivam do poder de império do Estado. Então, essas receitas, elas não advêm do próprio patrimônio do Estado. Não, o Estado vai retirar aquelas receitas a partir da incidência do seu poder de império, do seu ius imperi, sobre um patrimônio do particular. Qual é o exemplo clássico? A receita tributária. A receita tributária é uma receita derivada. Por quê? Porque o tributo ele vai ser retirado do patrimônio do particular. O imposto de renda, por exemplo, né? Você vai lá, vai ao leão e come, sei lá quantos % da sua renda, né? Claro, dos seus rendimentos tributáveis. Mas, enfim, o Estado, ele, a partir do seu ius imperi, ele vai retirar parcela do seu patrimônio, portanto, serão receitas derivadas, né? Agora, a receita originária não. A receita originária é o contrário. O Estado ele vai retirar essas receitas da exploração do seu próprio patrimônio, né? Então, quando o Estado ele retira uma receita do seu próprio patrimônio, essa receita é considerada receita originária. Exemplo, os dividendos estatais, né, são receitas originárias. E os royalties também são receitas originárias, né? O Barroso ele se posiciona nesse sentido. O Fleming também, ele é mestre em Direito de Finanças Públicas pela UERJ, ele também se posiciona nesse sentido. Então, a doutrina majoritária se posiciona no sentido de que os royalties são receitas originárias. Os royalties e as compensações financeiras advindas daquela exploração.
Portanto, pessoal, esses royalties, eles pertencem aos estados. E é isso que a banca, eu acho que a banca queria que você falasse. Por quê? Porque tem parecer do Barroso sobre isso. É um parecer antigo, né? Por isso que é complicado, né, a gente trabalhar isso no material, porque é um parecer de 2013, né, muito antigo. Essa discussão dos royalties é antiga, não é uma discussão recente, né? Ela advém lá daquela emenda Ibsen, que anos atrás, né, o Congresso Nacional tentou retirar do Estado do Rio de Janeiro, repartir do Estado do Rio de Janeiro aquelas receitas dos royalties, né? E a ideia que o Barroso defendeu é que os royalties pertencem aos estados produtores, né? Onde há a produção daquele minério, né? Então, se, por exemplo, no caso concreto, né, as jazidas estão localizadas no Rio de Janeiro, na costa do Rio de Janeiro. Então, ainda que sejam bens da União, explorados por um concessionário, a compensação financeira advinda daquela exploração, ela é de titularidade do Estado em que há aquela exploração, né? Onde há aquela exploração. Por quê, pessoal? Porque essa exploração ela gera certos malefícios, seja ambientais, sejam externalidades negativas ali no âmbito da cidade, né? Veja Macaé, por exemplo, né? Com todo respeito aí a galera de Macaé, mas a exploração do petróleo gera certas repercussões naquela cidade, que podem ser positivas, negativas, mas muitas vezes são negativas, né? A poluição e tudo mais. Portanto, para você compensar isso, é que há esses royalties, que existem esses royalties e compensação financeira pela exploração. E essa compensação ela não pode ser repartida para outros estados. Ela é de titularidade do estado onde há aquela exploração. Por isso, receita jurídica dos royalties é de receita originária. Tá? É isso que a banca queria que você defendesse. Não adianta colocar outra coisa. Se você colocou outra coisa, você errou. Infelizmente. A não ser que você tenha sustentado de forma muito fundamentada para refutar o Barroso. Né? Mas, enfim, né? Acho difícil que a banca aceite outra solução. Mas é uma questão muito difícil, pessoal. Se você errou, não chore, não vá sair xingando todo mundo, não, pessoal, porque essa questão é muito difícil, muita gente errou. Essa é a questão mais difícil da prova, na minha opinião. Né? Essa é a 2 de constitucional, né? Principalmente por estar fora do edital. A letra A e a letra B dava para acertar. Agora a letra C, infelizmente, é uma questão muito difícil. Só quem conhecia a discussão que de fato acertou. E é uma discussão de direito financeiro e não de direito administrativo. Né? No muito, é uma discussão de direito tributário, né? Mas numa questão de direito administrativo, ela não está bem encaixada aí, tá bom, pessoal? Então, com isso a gente fecha aqui a prova de administrativo e vamos passar para a prova de processo civil, beleza? Até mais. Curtam o vídeo aí, não esqueçam de curtir o vídeo.